Glória a Deus pela tua vida, mano. Amém. Aleluias, aleluias. Glória a Deus, meus amados. Glória a Deus, glória a Deus. É tremendo a gente poder ouvir, né, e ver esses testemunhos. Glória a Deus por isso. E com certeza, meu amado, o Senhor vai nos surpreender aí neste 2026. Eu sei que o meu coração está queimando e ansioso, tá? Ansioso por aquilo no qual eu creio que o Senhor vai fazer nesse 2026. Amém, meus amados? Mas abra sua Bíblia aí, então, sua Bíblia aí, seu smartphone aí, aquilo que você tiver aí, por acesso à palavra do Senhor. Abra aí em Salmos 139, verso 17 e 18. Salmo 139, verso 17 e 18. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Pois então, meus queridos, nós estamos falando aí, desde a nossa primeira celebração do ano, então, declarando que este é o ano da multiplicação. E você tem visto e ouvido, né, todas as semanas aí, nossas celebrações dominical, no qual uma palavra sendo direcionada em cima deste enfoque, tá? Multiplicação. E nesta noite o título da nossa mensagem, que vai estar sendo ministrada aqui essa noite, no decorrer da semana nas células também, o mover de Deus para a multiplicação. Glórias a Deus. Obrigadão, mano. Aleluia. Glória a Deus. E glória a Deus, meus amados, por estas palavras no qual o Senhor tem nos dado, tá? E pelas oportunidades no qual o próprio Deus também tem nos dado de nós levarmos esta palavra adiante, tá? Seja da forma que for, seja em palavras, seja através de um compartilhamento ali, tá? De um story, tá? Ou seja, ali através das mídias que são postadas nos nossos grupos de WhatsApp durante a semana. Compartilha, tá, meus queridos? Compartilha, leva além. Eu digo isso para vocês porque, tá? Domingo passado, né, Grazi? Domingo passado, né? O pastor Dorival e a pastora Guiane, então, ministraram uma palavra aqui para nós, poderosa, sobre casais, muito top mesmo. Creio que edificou não só a minha vida, a minha família, mas também a família de muitos que estão aqui. E depois, né, nós trazendo várias etapas, né, durante a celebração ali domingo passado. E teve uma ali que eu, né, fiz uma parte. E por me conhecer, né, por conhecer a Grazi, é lógico, conhecer a Grazi, então uma colega dela ali, a filhinha dela, de 12 anos, né? 14 anos. Então viu o story ali e chamou a mãe dela. 11 e pouca da noite, chamou a mãe dela. Mãe, vem cá, aqui o marido da Grazi, aqui, ó. E algo interessante que até ela comentou com a Grazi na segunda-feira, que a menina, 14 anos, ela ficou impactada pelas palavras que foram, né, referidas dentro do story, tá? Pastor Dorival, pastora Guiane, né? Todos os que estavam ali trazendo a sua parte ali. A menina de 14 anos ficou impactada. Então, interessante, gente, isso que eu digo para vocês, compartilhem, tá? Compartilhem, usem a tua rede social para algo que vai edificar alguém e também vai exaltar o nome do Senhor. Não use para qualquer coisa, tá? Não use para qualquer coisa, para te exaltar ou para exaltar homens, mas use para exaltar o nome do Senhor. Amém, meus amados? Então vamos para a nossa palavra. Salmo 139, versículo 17 e 18, então. Nos diz assim: e quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam mais numerosos do que os grãos de areia. Aleluias.
Então, meus amados, eu acredito, né, que a maioria aqui, se não pisou os seus pezinhos ainda este ano numa praia, suas férias, dar uma descansada, em algum momento da sua vida já deve ter pisado os seus pezinhos, né, numa praia. Mas o interessante é que o salmista Davi aqui, ele está nos falando dos pensamentos do Senhor, pensamentos de Deus sobre ele e sobre nós. Salmista Davi que está falando, quão numerosos são os pensamentos do Senhor a nosso respeito. Se fosse contar, seriam tão numerosos quanto os grãos de areia. Imagina, gente, será que nós poderíamos tentar fazer assim como o Senhor um dia desafiou a Abraão? Conte as estrelas ou os grãos de areia, para você ver o tamanho da minha bondade. Acho que não conseguiríamos, né? Contar os grãos de areia de uma praia. Eu diria que é praticamente impossível fazer isso. Mas assim são os pensamentos do Senhor a nosso respeito. Não é os meus pensamentos, não, é os pensamentos do Senhor a meu respeito e a teu respeito. Interessante isso. Mas nós vemos que se excedem grandiosamente os grãos de areia, como diz a palavra. Então, tão interessante é, meus queridos, nós conseguirmos deixar que estes pensamentos adentrem-se aos nossos corações e nós deixarmos um pouquinho, muitas vezes, os nossos pensamentos, que são muitas vezes enganosos, que são muitas vezes limitados, mas os pensamentos do Senhor, esses são grandiosos a nosso respeito. Olha o que o Senhor nos fala em Isaías 14, 24. Parte A do versículo diz assim: o Senhor dos exércitos jurou dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Aleluias! Como o Senhor pensou, meus amados. Se os pensamentos do Senhor são grandiosos e bons a nosso respeito, a palavra dele, Isaías, diz que como ele pensou, assim vai acontecer. E como, meus amados, ele determinou, assim se efetuará. Mas é lógico que nós precisamos crer e confessar isso sobre a nossa vida. Nós precisamos tomar essa palavra, tomar posse desta palavra, crer nela e confessar ela sobre a nossa vida. Até o momento que isso vire, né, como é que eu posso dizer? Como que uma bússola, como diz a própria palavra, né? Uma bússola que vai guiar os nossos passos. Cada passo que nós formos dar, nós vamos dar em cima daquilo que nós estamos crendo e falando. E isso vai se tornar realidade sobre a nossa vida. É isso que o salmista ali está falando. Por isso, meus amados, a palavra do papai nos diz, como a primeira direção, ali uma ordenança do Senhor, lá em Gênesis, né? Crescei e multiplicai-vos, né? Multipliquem-se, enchem a terra. É o que o Senhor está nos dizendo. Mas nós precisamos também, meus amados, neste ano de multiplicação, trazer isso como realidade sobre a nossa vida. Justamente porque, meus queridos, porque o Senhor quer e o Senhor deseja, como Pai, que nós venhamos a viver uma vida de abundância aqui nesta terra. Que nós venhamos a desfrutar do melhor aqui desta terra, meus amados. E não ter uma vida, né, limitada, de escassez. Não, mas uma vida de abundância. Quantos são pais aqui, meus amados? Quantos são pais aqui? Aleluias. Aleluias. Interessante, meus queridos, é que a própria palavra de Deus nos fala que se o Senhor, né? O Senhor diz que vocês que são maus muitas vezes, são falhos,
se um filho vier pedir algo para você, você vai se esforçar ao máximo para dar o melhor para ele, o teu melhor para ele. Você vai fazer o possível e quase que o impossível para dar o melhor para o teu filho. Isso que nós somos falhos. O Senhor diz: imagina eu que sou bom, não vou dar o melhor para vocês? Assim é o nosso papai. Por isso, quando ele diz que ele tem pensamentos bons, meus amados, assim será sobre a nossa vida. Assim é sobre a nossa vida. Mas o interessante é, para que nós venhamos a desfrutar e entender melhor, meus amados, como nós vamos, nos orientar neste ano em cima desta palavra, para viver este ano de multiplicação, e podermos tomar posse desses pensamentos do Senhor sobre a nossa vida e nos movermos conforme assim o Senhor tem pensado e dirigido da palavra dele sobre a nossa vida. Nós vamos nos basear um pouquinho aqui em 3 tópicos nessa noite. E o primeiro dele nos fala que a multiplicação começa quando nós entendemos a nossa identidade de filho. A multiplicação começa quando entendemos a nossa identidade de filho. Por quê? Porque a multiplicação não começa nas circunstâncias externas, começa dentro de nós. Muitos não estão vivendo multiplicação porque ainda oram como se fossem servos ou escravos, com a mentalidade de escassez e não com a identidade de filhos. O interessante é que Mateus ali 15, 26 ao 28 nos fala ali de um texto, de uma situação no qual uma mulher, ela se achega diante do Senhor e pede algo para o Senhor em relação a ela e os seus filhos. Mas olha o que o Senhor responde ali no verso 26. Então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos. Pão de quem, meus amados? Dos filhos, e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Aleluias, aleluias. Mas interessante aqui, meus amados, Jesus ali, nessa conversa com essa mulher, usando, dessa situação, Jesus está ali dizendo que o pão, que a mesa, ela é dos filhos. O pão, a mesa é dos filhos. Mas o interessante é o porquê que Jesus falou isso. Porque o povo ali, o povo de Israel, o povo judeu, a descendência ali de Abraão, no qual Jesus ali se referia como filhos, eles olhavam ali para os gentios, os cananeus, os estrangeiros, e muitas vezes rotulavam eles como os cachorrinhos, cães, Justamente por quê? Porque era um povo muito idólatra, era um povo que não cria em Deus. Então por isso eram rotulados de tal maneira. Mas o interessante é que o Senhor, ele se refere à mulher, no primeiro passo, ali na primeira conversa, trazendo a ela como se fosse ali um cachorrinho, alguém que não era digno de estar sentado à mesa, desfrutando daquilo que estava na mesa. Mas após Jesus, no final ali, Jesus fala: por causa da tua fé, aconteça assim como tu queres. Interessante que nós vemos 2 pontos, meus amados, muito interessante para nós hoje, nesse diálogo de Jesus com essa mulher. O primeiro, meus amados, é que muitas vezes nós nos achegamos diante do Senhor como se fosse aquele jovem que saiu de casa
largou a casa do pai, né? Jovem ali, pródigo, né? No qual a parábola nos fala. E quando ele se deu por conta, estava com fome, estava vivendo na escassez, ele disse o quê? Não, eu vou voltar para a casa do meu pai, né? E eu vou ser como seu servo. Seu servo. Porque eu sei que os servos dele têm comida. Então eu vou me colocar como servo para obter o alimento. Mesmo que seja pouco, mas eu vou ter. Essa era a mentalidade dele. Mas o interessante é que o pai o recebe como filho e não servo. Mas isso é importante para nós, meus amados, nós entendermos isso. Por quê? Porque muitas vezes nós nos colocamos diante do Senhor, diante do papai, como servos e não como filhos. Ah, mas Rosenei, pá, cara, eu só falho, cara. Eu só piso na bola, eu só rateio. Como é que eu vou chegar diante do Senhor com a mesa farta e pedir algo? Pedir algo na cara grande, na cara dura. Meu filho, amado, meu irmão querido, aquilo que nós declaramos sempre aqui como igreja. Uma vez filho, sempre filho. Sempre filho, meus amados. Uma vez que nos tornamos filho do papai, sempre filho do papai. Não é porque o Davi ou a Yasmin uma hora vão pisar na bola lá em casa que eu vou pegar, né, rasgar a certidão deles, apagar o meu sobrenome da certidão deles e pai. Mesmo se eu fizer isso, eles vão continuar sendo filhos do Roserley da Graça. Vão continuar sempre sendo filhos do Roserley e da Graça. Por isso, quando você se achegar diante do papai, meu amado, se achegue com o coração desta mulher aqui. Com o coração desta mulher. Ela sabia que ela não era do povo, né? Ela não era do povo ali judeu. Ela não fazia parte do povo. Ela era uma cananeia, ela não fazia parte do povo. Mas mesmo assim ela se chegou diante do Senhor com fé. Não, eu sei quem Ele é. Eu sei quem é que está sentado nesta mesa. Eu sei quem é que está aqui, ó. Eu sei. E é porque eu conheço e eu sei quem é que está sentado nesta mesa que eu vou chegar, e mesmo não tendo direito, mas eu vou pedir. Eu quero. Eu não vou me contentar com as migalhas que caem da mesa. Não. Porque eu sei que Ele tem o melhor para mim e para minha casa, minha família. É este o coração. Por isso, meu amado irmão, minha irmã, quando se achegar diante do Senhor neste ano de multiplicação, peça e recebereis, como diz a palavra. Mas não se contente com pouco. Não se contente com pouco, com a escassez. Não, qualquer coisa para mim serve. Não, meu amado, isso é quando nós estávamos lá no mundo. Qualquer coisa servia, qualquer coisa bastava. Se alegrava com qualquer coisa, porque não tinha a realidade, a revelação de quem era o nosso Pai, e tinha o melhor, coisas grandes e insondáveis preparadas para nós. Mas a partir do momento que tivemos essa revelação, não nos contentaremos mais com o pouco, com a escassez. Não! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meus amados. Em nome de Jesus. Não se contente mais. Em nome de Jesus. Não faça isso. Mas tenha a revelação de quem você é em Deus e de quem Deus é sobre a tua vida e sobre a tua casa. Busca ter essa revelação, meu amado, em nome de Jesus. E se apodere dela, em nome de Jesus. Se apodere dela, em nome de Jesus. Esqueça o coração de servo, de empregado, no qual é limitado o acesso ao Pai.
Há uma história, meus amados, que fala de um menino que trabalhava em uma fazenda. Trabalhava ali dia após dia numa fazenda. E ele não sabia que o pai dele era dono da fazenda. Ele não sabia que o dono da fazenda era pai dele. E ele trabalhava de sol a sol. Comia com os empregados do lado de fora. Comidinha meio escassa muitas vezes. Não usava nenhum cômodo da casa. Tudo era conforme os empregados, os servos. Mas houve um dia que alguns empregados ficaram sabendo, não, ele é filho do dono, cara. E foram e contaram para ele, revelaram para ele, cara, tu é filho do dono da fazenda. Uau! Glória a Deus! A partir daquele dia, ele não tinha mais horário para ir lá, sentar na mesa do pai e desfrutar de um banquete. Os cômodos da casa, ele entrava onde ele queria. Por quê? Ele teve a revelação de que o dono da fazenda não era mais o seu patrão, era o seu pai. Aleluias! Aleluias! Da mesma forma nós, quando temos essa revelação de que Deus não é simplesmente o nosso Senhor, mas Ele é, antes de tudo, nosso Pai. Pai. Aleluias, aleluias. Glória a Deus, meus amados, glória a Deus por esta palavra no qual o Senhor tem nos dado. Glória a Deus por esta palavra. Segundo lugar, meus amados, a multiplicação começa quando o coração é curado. Aleluias. Acredito que a grande maioria aqui conhece, a história de Jó. A Bíblia nos fala que Jó, ele foi acometido ali de muitas perdas. Espiritual, material, físicas. Muitas perdas. Tudo que a gente pode imaginar de ruim aconteceu com Jó. Mas o interessante é que a Bíblia nos fala que houve um momento no qual o Senhor restituiu e multiplicou as bênçãos dele sobre a vida de Jó. Restituiu aquilo que havia se perdido e multiplicou. Mas olha, meus amados, em qual momento que isso aconteceu? Jó capítulo 42, verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Aleluias. Interessante. Quando Jó estava orando, abençoando os seus amigos, foi o momento que o Senhor abençoou a ele com o dobro de tudo que ele tinha perdido. Mas por que Jó estava orando pelos seus amigos? Porque esses, em certo momento, começaram a maldizer Jó. Começaram a lançar algumas palavras, ruins sobre a vida de Jó. Amigos, andavam com ele, conheciam a ele. Mas aconteceu. Falaram algumas coisas que não precisava. E trouxe mágoa no coração de Jó. Mas o interessante é que a Bíblia faz questão de salientar, meus amados. E se está salientando isso é porque algo deve de ter de importante para nós nesses dias. No momento em que ele estava orando, abençoando a vida dos seus amigos, foi o momento em que o Senhor restituiu e abençoou ele com o dobro de tudo que havia perdido.
O interessante, meus amados, é que muitas vezes nós, em alguma circunstância da nossa vida, nós estamos como aquele copo rachado. Este aqui, glória a Deus, está legalzinho, né? Retendo aqui água, muito boa, está cumprindo com o papel dele. Mas o copo rachado vai lá na fonte, vai querer encher, a água vai fora. Não enche, porque tem uma rachadura, tem uma fissura nele. Então o problema, meus amados, não vai ser a água, não vai ser a fonte, não. Tem água na fonte, a fonte é muito boa. O problema está no recipiente. O recipiente está rachado. O recipiente está com problema. Há algo de errado no recipiente que precisa ser tratado, resolvido, para que aí sim possa cumprir com o seu papel, ser cheio. Por isso, neste ano, meus amados, de multiplicação, nós precisamos, em nome de Jesus, ter a atitude de Jó, que recebeu em dobro quando decidiu liberar perdão. Recebeu em dobro quando decidiu, quando se posicionou, quando tomou uma atitude, liberando perdão sobre a vida dos seus amigos. Talvez você esteja vivendo uma noite de Jó, mas a Bíblia garante, não há noite tão longa que impeça o amanhecer de Deus. Aleluias. Deus, meus amados, não apenas devolveu o que Jó perdeu, Ele devolveu em dobro, porque tudo que Deus toca carrega a sua natureza abundante. Por isso, meus amados, hoje decida, se posicione em perdoar quem te feriu, libere quem te abandonou, pare de procurar culpados entre as pessoas à sua volta. Reconheça que Deus está no controle do processo e sem Ele você não pode fazer nada. Aleluias, aleluias, aleluias. Faça isso. Decida por isso hoje, porque este é o ano da multiplicação sobre a minha e sobre a tua vida. Mas para nós acessarmos isso, vivermos isso, desfrutarmos isso, precisamos, meus amados, precisamos ter uma atitude hoje. A atitude que nós tivermos hoje vai, em nome de Jesus, abrir portas surpreendentes sobre a nossa vida amanhã. Mas nós precisamos tomar uma decisão e nos posicionarmos em cima disso. Nos posicionarmos em cima disso. Mas, Rosernei, enquanto isso, o que eu faço? Aleluias. Romanos 12:12 nos diz assim: regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e na oração perseverantes. Por isso, meus amados, se você ainda está vivendo dias desanimadores ou desafiadores, aqui estão 3 conselhos enquanto a restituição e a multiplicação não chegam. Primeiro dele, regozije-se na esperança. Sua esperança está baseada não no positivismo, não no tapinha nas costas, meus amados, mas naquele que faz a promessa. É nele que está a tua esperança, porque Ele, meus amados, é fiel para cumprir. Aleluias. Ele é fiel para cumprir. Não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Por isso, se Ele falou, certo que fará.
Se Ele falou, Ele vai fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meus amados. Por isso, em nome de Jesus, se você falou, declarou há tempos atrás que foi o Senhor que lhe deu essa família, em nome de Jesus, não abra a mão dela hoje por causa de mágoas. Em nome de Jesus, não faça isso. Se você falou, meu amado, minha amada, lá atrás, que foi o Senhor que lhe colocou em tal empresa ou em determinado empreendimento, não abra a mão dele hoje por causa de ressentimentos, em nome de Jesus. Se você falou lá atrás que foi o Senhor que lhe colocou à frente de uma liderança, não abra a mão hoje por causa de mágoas ou ressentimentos, em nome de Jesus. Não abra a mão, porque se você falou que foi Deus que te prometeu, foi Deus que te deu, foi Deus que te colocou, o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Por isso não seja você que vai abrir mão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meus amados. Mas se posicione hoje. Se posicione. Hebreus 10, 23 nos diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Então, se o Senhor prometeu, fique firme na esperança que mais hoje ou mais amanhã o Senhor vai cumprir, em nome de Jesus. Mas fica firme na rocha. Oh, em nome de Jesus, deixa o Senhor ser o centro, te posicione nele, em nome de Jesus. Não haja no natural, não seja você o centro, não seja a tua emoção o centro, não seja a tua vontade o centro, mas seja o Senhor, em nome de Jesus, que te prometeu, porque Ele é fiel para cumprir. Aleluias, aleluias. Segunda coisa, seja paciente na tribulação. Oh, aleluias. Quando estamos passando pela luta, precisamos do fruto do Espírito, que é a paciência. Acalme o seu coração em nome de Jesus. Deus está trabalhando enquanto você aguarda em fé a restituição e a multiplicação. Ele está trabalhando aonde? Em você, em mim. É aonde o Senhor está trabalhando. Porque o problema não está nos meus irmãos, não está nas circunstâncias naturais ao meu redor. O problema está em mim. Por isso, seja paciente. Busque o Espírito. Senhor, me fortalece. Por favor, Senhor, me fortalece. Senhor, a minha alma está querendo gritar mais alto. Mas, Senhor, em nome de Jesus, encha, Senhor, em nome de Jesus, da Tua presença. Haja mais do Senhor em mim e menos de mim. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Terceira coisa, persevere na oração. Aleluias. A oração é fundamental para vermos a promessa acontecer e para que tenhamos a paciência para isso. Não ore porque está vendo, ore em nome de Jesus, apesar de não estar vendo. Ore em nome de Jesus porque está crendo. Aleluias. Ore até que o anjo chegue com a resposta. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Conversando com o Davi esse final de semana. Glória a Deus. Ser pai é tremendo, né? Aleluias. Conversando com o Juninho ontem, né? Ser pai é diferenciado, cara.
Porque o Senhor te ensina na prática, meus amados. O Senhor te ensina na prática. Como a gente entende, cara, como é que eu posso dizer, no dia a dia, como nós entendemos quão grande é o coração do Senhor sobre a nossa vida. Quando a gente se torna pai. Mas conversando com meu filhão sobre um determinado assunto, ele dizendo: pai, eu comecei a fazer algo, né? E não estava dando, né? Não estava tendo o resultado que eu esperava. Aí eu parei de fazer. Porque não estava tendo o resultado que eu esperava. Ah, legal, meu filho. Só que aquilo que a gente aprende em Deus é o quê? Não, persevere. Vai. Eu vou parar de fazer? Não, eu não vou parar de fazer, eu vou continuar fazendo. Por quê? Porque eu creio que vai acontecer. Não aconteceu ainda, mas eu creio que vai acontecer. Então, porque eu creio, eu continuo fazendo, até que isso se torne realidade sobre a minha vida. Isso é a oração, né? Isso é a oração. Em terceiro lugar, terceiro ponto aqui da nossa palavra, e aí nós encerramos. A multiplicação começa quando estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Lugar certo, no lugar certo, com as pessoas certas. E quando nós vemos isso acontecer? Mateus 14:15, palavra conhecida de todas, milagre ali no qual o Senhor Jesus realizou na companhia ali dos seus discípulos de uma multidão, no multiplicar do pães e peixes. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, a multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Veja, amados, que Jesus ele aguarda o momento certo para se mover, pois o cenário nada parecia favorável. Justamente porque os discípulos dizem ali que, em primeiro lugar, o lugar era deserto. Segunda coisa que os discípulos falam, a hora certa, final do dia. Horinha complicada, né? Fim do dia. Anoitecendo já. Terceira coisa que os discípulos falam, pessoas certas. Há uma multidão ali com fome. Meu Deus, que pressão. Que pressão. Mas são as pessoas certas para que o milagre aconteça. Outra coisa que nós vemos, recursos insuficientes. Aleluias, aleluias. Mas glória a Deus que Jeová Jireh estava presente ali naquele lugar. Jesus, aleluia, estava presente ali, meus amados. Glória a Deus, porque nós vemos que foi exatamente ali, mesmo cenário desfavorável, que Deus decidiu se mover e realizar um grandioso milagre. O lugar certo, deserto, justamente porque, meus amados, porque humanamente falando, o deserto é o pior lugar para a multiplicação. É um lugar de dificuldade, é um lugar de luta, é um lugar de escassez. Mas justamente, meus amados, tem certos momentos que o Senhor permite que nós passamos pelo deserto. Justamente porque, para que nós venhamos a depender de Deus totalmente. Depender do Senhor totalmente. Porque em determinadas circunstâncias, nós buscamos resolver aqui na força do braço. Mas no deserto não. Meu Deus, eu só tenho a Ti agora. Aleluias, aleluias, meus amados. Aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Justamente
São lugares aonde o Senhor permite que muitas vezes nós passamos para que o milagre da parte dele venha se tornar. Deus, glória a Deus. Certa o final do dia. Aleluia. Os discípulos disseram: o lugar é deserto, a hora já é avançada. Para eles era tarde demais, para Jesus era o momento exato. Aleluias. Muitas vezes nós olhamos: Senhor, oh papai, eu estou orando, papai, eu estou me movendo, papai, mas não acontece. Senhor, eu preciso resolver tal situação até segunda-feira, meia-noite. Senhor, já é 11h55 e nada aconteceu. Meu Deus, e agora? Agora, meus amados, vejamos acontecer muitas vezes assim como aconteceu na vida de Abraão e Sara. Aleluias! No apagar das luzes, quando já não tinha esperança. Não, eu já sou velho demais. Eu já não tenho mais idade. A minha esposa já passou do tempo da mulher poder gerar. Já foi. É neste momento que Deus vem e faz o milagre acontecer. É neste momento que Deus vem e faz algo acontecer. Por isso, meus amados, é este cenário no qual nós vemos a multiplicação acontecendo. Aleluias! Aleluias! Terceira coisa, as pessoas certas. Jesus e os discípulos, o menino e o povo. Aleluias! O milagre envolveu ali 4 tipos de pessoas. O povo que estava com fome. O menino que entregou tudo que tinha. Os discípulos que entregaram o pouco a Jesus. E Jesus, a fonte da multiplicação. Aleluias! Por isso nós vemos, meus amados, que nessa somatória, se o menino não entrega, não há semente. Se os discípulos não levam a Jesus, não há milagre. Se Jesus não abençoa, não há multiplicação. Oh, Jesus! Por isso Deus multiplica quando estamos conectados às pessoas certas e à fonte certa. O que você entrega nas mãos erradas se perde. O que você entrega nas mãos de Jesus se multiplica. Aleluias! 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 Por isso, neste tempo, meus amados, em nome de Jesus, que nós não venhamos a ser como aqueles que, quem sabe, estão com uma semente poderosa nas suas mãos, uma semente tratada, uma semente que multiplica, uma semente que gera vida, mas está em suas mãos, para que eles venham a lançar em boa terra. Mas muitas vezes nós vemos que eles jogam no asfalto e ela morre. Outras vezes nós vemos que eles já jogam na água e ela acaba apodrecendo. Outras vezes é colocada em terra boa, terra fértil, e essa semente multiplica, gera frutos, cresce. Oh, em nome de Jesus, que venhamos a ser essas pessoas que, em nome de Jesus, tem essa semente, tem revelação dessa semente no qual está em suas mãos, e venham lançar em boa terra hoje, em nome de Jesus. Nós vemos que muitas vezes o problema não é a semente que você tem, mas onde você está plantando, com quem você está caminhando.
e a quem você está entregando o que Deus te deu. Aleluias. Por isso, nessa noite, meu amado, te coloque de pé aí no teu lugar. Aleluias. Para nós finalizarmos, meus amados, nós vemos que a multiplicação, ela não começa na quantidade que temos, mas no alinhamento do nosso coração, muitas vezes, com o lugar certo, com o tempo ou hora certa, com as pessoas certas e a direção de Deus. Por isso, em nome de Jesus, não saia do lugar que você está antes da direção de Deus. Não despreze o tempo do processo em nome de Jesus. Não caminhe em nome de Jesus com quem não honra o que Deus colocou em você. Ou em nome de Jesus, entregue o pouco que você tem nas mãos certas. Ou em nome de Jesus, porque quando você coloca o pouco que você tem nas mãos certas, o próprio Deus abençoa. Ou em nome de Jesus, Ele parte, Ele distribui e ainda faz sobrar. Aleluias! Aleluias! Oh, aleluias! Por isso, se você está no lugar certo, esperando no tempo certo e conectado com as pessoas certas, a multiplicação é apenas a questão de tempo sobre a tua vida. Oh, em nome de Jesus, creia que no tempo de Deus vai acontecer. Creia que no tempo de Deus vai acontecer. Aleluias. Aleluias. Feche os teus olhos aí no teu lugar. Feche os teus olhos aí no teu lugar. Oh, aleluias. Só ouve esse louvor. Só ouve esse refrão. Só ouve, só ouve. Medita nele. Onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, pois sem ti eu sei que morro. Aleluias. Tão lindo é. Aleluias. Oh, Jesus. Que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Essa é a noite, meus amados. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Que você é chamado a alinhar Tão lindo é cada momento. teu coração com o coração do papai. Visita e faz de mim Coração de filho amado. teu altar. Coração de filho amado. Quero ir contigo Não de servo, mais profundo. não de empregado, mas de filho, de filho. Segura Oh, em nome de Jesus. minha mão, eu sei, Em nome de Jesus. soltar. Não interessa, meu amado, Leva-me o que se passou até aqui na tua vida. Papai continua sendo o mesmo. Só você e eu. Papai continua sendo o mesmo. O momento. Papai continua de braços abertos. Papai. Oh, o amor dele não muda. O amor dele não mudou. Dependo desse amor, Mas ele continua eu sei que morro. te amando da mesma forma. Leva-me ao lugar
Você continua sendo especial para o papai da mesma forma. Oh, filhinho amado. Oh, filhinho querido. És você, meu irmão, minha irmã. És você. Oh, por isso nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro que está por terra toda mentalidade de escravo, toda mentalidade de servo. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não te contenta mais com migalhas. Não te contenta mais com migalhas. Oh, em nome de Jesus. Mas você é chamado a sentar na mesa. Oh, há uma mesa farta diante de você. Você é chamado a participar desta mesa como filho amado. Como filho amado. Oh, aleluia. Tristeza, aleluia, minha vida inteira, aleluia, me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, pois sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar. Aleluias. Aleluias. Onde Aleluias. só você e eu Aleluias. desfrutamos um momento. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Te amo, meu papai. Aleluias. Oh, eu dependo desse amor, pois sem ti eu sei que morro. Aleluias. Segunda coisa, meus amados, esta é a noite que o Senhor está te dando a oportunidade. Teu papai está te dando a oportunidade. Assim como aconteceu naquele dia em que aquele filho amado, ou aquele filho que estava perdido e voltou para casa, aleluias, com um coração inicialmente de servo, mas foi abraçado pelo pai como filho amado, aleluias. Mas teve um irmão que foi se queixar para o pai por causa do seu irmão que estava voltando para casa, porque havia uma mágoa no seu coração, havia um ressentimento no seu coração. Oh, meu amado, o pai é o mesmo. O pai é o mesmo. O pai é o mesmo. Somos irmãos em o mesmo pai. Por isso, se há algo no teu coração nesta noite em relação a algum irmão, é a oportunidade nesta noite para você colocar isso por terra, para você remover isso de dentro de você, para que seja como Jó. Para que seja como Jó, no dia em que ele liberou perdão, o Senhor o retribuiu com o dobro sobre a sua vida. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja assim hoje sobre a tua vida. Seja assim hoje sobre a tua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Me livrou em nome de Jesus. Não permita que nenhuma palavra contra o teu irmão ache lugar no teu coração. Em nome de Jesus, não permita que mágoas, não permita que ressentimentos criem raiz no teu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, pois sem ti eu sei. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, pois sem ti eu sei que morro. Glórias, glórias, glórias. Sei que morro. Terceiro chamado, meus amados. E eu encerro por aqui nesta noite. Nós falamos aqui da revelação de filho para com o Pai. Nós falamos aqui de colocar por terra todo o ressentimento, mágoa do nosso coração. Eu te convido nesta noite, meus amados. Eu sei que nós temos uma mesa aqui na frente, mas a palavra do papai nos diz que aonde habita o Espírito, aí a liberdade. Você tem liberdade nessa noite, meus amados. Você tem liberdade como forma de entrega ao Senhor. Eu não sei como você, aquilo que te impactou nesta palavra desta noite. Eu não sei qual foi a área, qual foi a circunstância nesta palavra que o Senhor ministrou profundamente no teu coração. Mas como forma de se render, de se entregar a Ele. Se o Senhor falou contigo em alguma área desta palavra desta noite, e você quer como forma de se render, papai, o Senhor sabe aquilo que está aqui dentro de mim. O Senhor sabe aquilo que está gritando hoje aqui dentro de mim. Como se fosse talvez um leão feroz gritando aqui dentro de mim. E o Senhor sabe quão difícil está sendo de segurar esse leão aqui dentro. Papai, mas eu quero me render a Ti nesta noite, Senhor, porque eu creio e eu sei que és o Senhor sobre a minha vida. Eu sei, papai, que se o Senhor não tiver, oh meu Deus, como sentinela desta casa, Senhor, eu sei que é em vão, Senhor, eu tentar fazer algo. Por isso, papai, eu quero me render a Ti. Senhor, eu quero entregar tudo, Senhor. Seja mágoa, seja ressentimento, tudo, Senhor, eu quero entregar a Ti nesta noite. Eu te convido, vem até aqui na frente. Se você quiser ficar em pé, se ajoelhar, se jogar aqui na frente, tu tem liberdade. Tu tens liberdade. Tens liberdade. Tens liberdade, meu irmão. Tu tem liberdade, minha irmã. Tens liberdade. Porque você está na casa do teu Pai. Aleluias. 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 Eu te busco e te encontro. Aleluias. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. Oh, papai. Te amo, meu papai. Oh, papai. Eu dependo
És o Senhor, Por Espírito sentir eu Santo. sei que morro. És o Senhor, Espírito Leva-me ao Santo. lugar. Faz a tua obra, Pai. Oh, aleluia. Onde só você Aleluia. desfrutamos o momento. Tens liberdade, Espírito Te amo, Santo. meu papai. Tens liberdade, Espírito Santo. Eu dependo Tens liberdade, desse Espírito amor, Santo. pois sem ti eu sei que morro. Tens liberdade, ó Espírito Santo. Aleluia. Onde só você e eu Oh, Espírito Santo. desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu te amo, meu Senhor. Eu dependo desse amor, pois sem ti eu sei que morro. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas. E mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai leva-me ao lugar. Não me abandona, não. Onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Dependo desse amor, pois sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, pois sem ti eu sei que morro. Deus, não sou nada sem você. Meu Sei que eu preciso. meu Senhor. Eu dependo de ti. Eu dependo. Eu preciso, eu busco, eu dependo desse amor. Eu dependo, eu não vivo sem o Senhor. Eu não vivo sem você. Aleluia! Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar por um momento. Palavra poderosa que o Rosilei nos trouxe à noite. Tá louco. Amanhã eu tenho que ouvir ela e comer mais dessa palavra. Amém? Ah, tá louco. Glória a Deus pela vida dele. Que o Senhor continue te usando. Muito e muito. Aleluia. Boa noite a todos. Você crê que Jesus tem muito ainda para você nessa noite? Aleluia. Aqueles que disseram amém vão receber. Amém. Glória a Deus. Então eu vou passar por alguns avisos, mas antes, quero ver quem está nos visitando pela primeira vez, do centro para a minha direita. Alguém nos visitando primeira vez? 2, 3. Glória a Deus pela vida de vocês. Sejam bem-vindos, senhora, vocês. Glória a Deus. O centro para a minha esquerda, alguém pela primeira vez? Uma mão. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Aleluia. No final do culto, então, o Daniel e a Júlia estão lá no fundo, ó. Levanta a mão lá, ó. Visitantes, olha lá no fundo. Aquele casal lá vai estar recebendo vocês, vai estar dando um mimo para vocês, porque vocês são o motivo das nossas orações. Glória a Deus pela vida de vocês. Vocês são bem-vindos na família Batista da Paz. Amém? Glória a Deus. Vou rapidamente falar alguns avisos para vocês. Glória a Deus. Então, a imersão, preparando o solo para multiplicar. Estamos indo para a terceira semana, né? E é fantástico o que Deus tem feito, né? Não só aqui em Venâncio Aires, mas pelo relato das pessoas em outros lugares também. Com nós lá em Santa Cruz não foi diferente, com a equipe lá. É tremendo o que Deus está fazendo e aquilo que Ele está trabalhando nos nossos corações nesse tempo. Então você que de alguma forma tem no seu coração, é líder de alguma coisa, Ministério Louvor, plataforma, mixer, ou das mídias, diaconia, anfitriões, líder em treinamento, qualquer função que você desempenha, ou você tem no seu coração em servir ao Senhor, você é convidado a estar aqui na quinta-feira à noite. Amém? Temos mais 4 semanas então. Começou dia 22 do 1 e vai a 26 do 2 então, né? Vocês são convidados a estarem aqui. Isso acontece aqui em Venâncio Aires, Lajeado, Santa Cruz do Sul, Passo Sobrado, se junta, estamos fazendo junto lá. E Vale Verde, né? Então nesses lugares está acontecendo, né? A imersão. E é tremendo aquilo que Deus está fazendo. Que mais? Outro aviso, culto das mulheres, dia 6/2, próxima sexta-feira. Amém? 20 horas. Então, marido, pegue os filhos, cuide dos filhos, para que a sua esposa esteja aqui sendo edificada, recebendo a palavra de Deus. Amém? Posso ouvir um amém dos homens aí? Aleluia. O amém foi forte. Também conferência Vinha Rio Grande do Sul, 20 e 26, 1º de maio, Araújo Viana. Tem o vídeo, não sei se tem o vídeo não. Vai passar hoje o vídeo? Aleluia.
Aleluia, glória a Deus. Aplauda Jesus por esse evento. Aleluia, glória a Deus. Eu já comprei meu ingresso em dezembro, já estou lá com a poltrona garantida. Amém? Amém, glória a Deus. Que muitos de vocês estejam lá, né? Os que estiveram na edição passada viram, né, e ouviram aquilo que nós recebemos lá. Então, glória a Deus por isso. Mais um aviso: a Marilei, da Escola Batista Santa Cruz, então ela está necessitada de alguém, de uma mulher que esteja à disposição para servir lá na escola, para ajudar durante esse período de férias, né, no mês de fevereiro aí, que está disponível, né, a estar ajudando, a servindo lá na escola, tá? Você pode entrar em contato com ela, ela vai estar te explicando, tirando qualquer dúvida, né, de você. Você que está à disposição, que tem no coração de servir, então essa é uma grande oportunidade para você servir na vida daquelas crianças, né? Há uma grande necessidade, então nós estamos desafiando aquelas mulheres que queiram, né, servir lá, amém? Pode entrar em contato com ela diretamente, ela vai estar passando os detalhes para você, ok? Outro aviso: as inscrições para o Conexão Inteligente estão liberadas no app. Somente os líderes devem efetuar as inscrições. Então, você que tem no coração de fazer o curso Conexão Inteligente, chame seu líder, fale com ele, ainda mais depois dessa palavra de posicionamento, né? Chame ele para você estar aprendendo mais da palavra, conhecendo a Deus, ouvindo a Deus, que você possa desfrutar desse curso, que ele é tremendo. Não é um curso para você ser pastor, é um curso para você viver o dia a dia. Você vai colocar em prática todos os dias, vou repetir, todos os dias o que você aprende nesse curso. Todos os dias. Os que já fizeram podem, né, concordar comigo. Amém? Glória a Deus. Eu acho que eram esses avisos. Se eu não esqueci de nenhum, mas eu acho que eram esses avisos. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia então em 2 Reis. 2 Reis 8. Glória a Deus. Mas antes eu gostaria que você repetisse uma palavra comigo. Amém? Repete comigo. A multiplicação acontece quando estamos no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Amém? Guarda na manga essa palavra, guarda. E nós vamos então compartilhar essa palavra que está em 2 Reis 8. A palavra diz assim: Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Ponto. Então aqui tem um texto que eu quero trazer para vocês, mas para você entender todo esse texto, eu gostaria de falar um pouco sobre o contexto dessa história. Aqui está dizendo de um menino que foi ressuscitado, né? Eliseu, ele ia com frequência a Sunem. Então ele está chegando em Sunem e diz que uma mulher rica insistiu para que ele tomasse um café em sua casa. Insistiu para que ele se alimentasse em sua casa. E Eliseu então ele vai, aceita o convite e vai até a casa dessa mulher e toma um café com ela e com o marido dela. E cada vez que ele voltava para Sunem, ele passava na casa dessa mulher. Ele voltava, passava lá, tomava um café com eles, né? E fazia o que ele tinha que fazer naquele lugar, naquela cidade. E certo dia a mulher então chama o marido e começa a conversar com o marido. Diz para o marido assim: quem sabe nós estamos vendo que é um homem de Deus, vamos fazer para ele um quartinho lá no 2º andar, né? Feito de tijolos, vamos fazer a tijolos, vamos colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira, né? E uma lamparina naquele quarto, para que quando ele venha para a cidade, ele possa desfrutar desse lugar, desse ambiente. E foi isso que aconteceu. Novamente, quando ele veio, então ele foi convidado a ficar nesse lugar, ficar na casa dessa mulher, né, desse casal, e descansar naquele lugar.
Então um dia eles estão descansando naquele lugar e eles estão conversando, ele com o seu discípulo Geazi, ou Geazi, e naquele momento eles estão conversando um com o outro e perguntando: o que falta será para essa mulher? O que falta? Porque ela era uma mulher rica. E eles chamam a mulher, não, vai lá e chama a mulher, e ele pergunta para ela: o que está te faltando? Posso interceder por você diante do rei, diante do comandante do exército? E ela diz: não, está tudo tranquilo na minha casa, na minha família, está tudo certo. E ela se retira dali, se retira daquele ambiente, e ele olha para o discípulo e diz: o que será que falta para essa mulher? E Geazi diz para ele assim, para Eliseu: olha, o marido dela já é de boa idade e ela não tem filho. Está aí, o profeta Eliseu chama ela de volta e diz para ela assim: no mesmo tempo, daqui 1 ano, quando nós chegarmos novamente, você estará carregando um filho nos seus braços. E a mulher, né, no primeiro momento, olhando para as circunstâncias, não engane a sua serva. Mas aconteceu tudo aquilo que o profeta tinha liberado sobre a vida dela. Esse filho cresceu, né? E num determinado momento esse filho cresce, ele vai até o encontro do seu pai na roça, e num determinado momento começa a doer muito a cabeça dele. Ele fala para o seu pai, o pai diz: não, pega o servo, leva o filho ligeiro para sua mãe. Levou o filho para sua mãe na sua casa, o filho deitou no seu colo, e ao meio-dia, a história diz que ele tinha morrido nos braços da sua mãe. A sua mãe pega o filho, leva para o quarto de cima, estende ele na cama de Eliseu e vai até o seu marido para pedir um servo e pedir uma carroça, um carro de boi, para que ela fosse até o profeta. E ela diz para o marido assim, ele pergunta: está tudo certo? Não, está tudo bem, está tudo tranquilo. E ela pega então o servo e pega aquilo e vai até o profeta. Chegando, né, no Monte Carmelo, ela se joga nos pés do profeta. Se joga nos pés do profeta. O profeta diz: Geazi, pega o meu cajado, vai na frente e larga sobre a cabeça do menino. E a mulher diz assim: se você não sair daqui, eu não saio daqui. Ela diz isso para o profeta. O profeta se arrumou rápido e saiu em direção à casa dessa mulher. Chegando lá, a Bíblia diz que ele deita em cima desse menino que estava estendido na cama. O menino não acorda, não ressuscita. A Bíblia diz que ele ora mais um pouco, ele vai novamente, deita sobre o menino, e esse menino ressuscita. Ele chama a mãe, entrega o menino à mãe. Amém? Voltando para cá agora, para o texto de agora. Então Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que havia ressuscitado: saia do país com a sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para essa terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com a sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Agora eu quero que você preste muita atenção. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei. Por quê? Porque ela tinha saído durante 7 anos, ela chegou de volta, tinham se apossado da terra dela, tinham se apossado da casa, do terreno dela, né? E estavam dominando naquele lugar, e ela foi até o rei para ser restituída, daquilo. E a Bíblia diz assim, então, ela fez um apelo. Olha só, ao final dos 7 anos ela volta de Israel e fez um apelo ao rei para readquirir a sua casa e sua propriedade. O rei naquele momento está conversando com Geazi, discípulo de Eliseu, servo do homem de Deus, e disse, o rei falando para ele: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. E nós sabemos que Eliseu ele fez muitos prodígios. Enquanto Geazi então contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino. Olha o que Geazi está falando com o rei naquele momento, sobre o ressuscitamento daquele menino, né? Mas a própria mãe chegou para apresentar a sua petição ao rei, a fim de readquirir a sua casa e a sua propriedade.
Geazi exclamou: é esta a mulher. Está aí a mulher, está aí o filho dela, que aconteceu isso que eu estou falando. Olha o que o rei faz então. O rei então pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou todos os fatos. Ela confirmou todos os fatos. Você entendeu por que a multiplicação acontece? Quando estamos, repete comigo, no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Vamos ver como termina essa história. Então, Geazi exclamou: é essa mulher. O rei então pediu para que ela confirmasse. Então ele designou um oficial, o rei, para cuidar do caso dela, e lhe ordenou: devolva tudo que pertencia a essa mulher, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Perceba o que aconteceu. Essa mulher, ela só queria ser restituída. Ela não queria nada mais do que isso. A Bíblia relata que houve uma grande fome. Provavelmente ninguém colheu naquela cidade durante 7 anos. Mas o rei diz para o seu servo: devolva a ela a colheita de 7 anos que aconteceu, você vai dar a ela. Olha o milagre que aconteceu aqui na vida dessa mulher, porque ela estava no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. A Bíblia diz que quando nós plantamos, nós colhemos. Essa mulher, ela não plantou nada para colher aquilo que ela colheu. Foi graça, foi favor de Deus. Mas ela estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E eu vou dizer para você, essa palavra era para mim ter trazido no final de semana passada. Ainda o Roselei, antes do culto, dizia: não, mudou tudo, não é tu que vai trazer a palavra da oferta. Quando eu estava orando meio-dia, o Senhor disse: traz essa palavra, porque essa palavra é uma palavra profética para a igreja. Nesse tempo, ano passado nós vivemos um tempo de restituição. Esse ano nós vamos viver a multiplicação. Da mesma maneira como essa mulher só queria ser restituída, mas ela experimentou a multiplicação, porque ela estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E você aqui nessa noite está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, para cumprir o propósito que Deus determinou na sua vida. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé. Feche seus olhos por um momento. Aleluia. Você não caiu de paraquedas nesse lugar. Se você está aqui nesse lugar, é que Deus te chamou para estar nesse lugar. Há um propósito para você cumprir nesse lugar. Há irmãos aqui que estão aqui para te abençoar, e você abençoar a eles também da mesma maneira. Então creia no seu coração que Deus, Ele quer te multiplicar nesse tempo. Ele quer te multiplicar. Ele quer que você coma do melhor nesse tempo. Que você, como filho, absorva, desfrute do melhor daquilo que Deus tem para a sua vida nesse tempo. E nessa noite eu quero te convidar para ofertar ao Senhor tudo aquilo que Ele, uma parte de tudo aquilo que Ele já tem te dado, ou dizimar, entregar a 10ª parte daquilo que o Senhor tem entregado a você, porque você é um mordomo nessa terra. Você não trouxe nada para cá e não vai levar nada dessa terra. Por isso, tudo aquilo que o Senhor te concede nessa terra, você vai desfrutar disso. Mas dá a Deus aquilo que é de Deus. Devolva a Ele aquilo que você crê que é dele. E oferte com um coração grato por tudo aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos nesse tempo, hoje, no nome de Jesus. Então saia do seu lugar, traga o seu dízimo, a sua oferta com alegria no seu coração, de poder ter o privilégio de ofertar ao Senhor, de ofertar nessa casa e ser útil nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Da minha fé, não pelo que vejo, mas pelo que creio, eu fixo os meus olhos
Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. E você com coração grato, você devolve a Ele. Amém? Amém. Pode ficar de pé por um momento, então. Vou abrir a Bíblia lá em 1 Coríntios. Nós vamos para o nosso momento da ceia. E a ceia, às vezes, sabe, a ceia é algo inédito, é algo assim que nós não podemos tratar como apenas mais uma ceia. Cada ceia é uma ceia única. Nós precisamos ter uma santa expectativa no nosso coração de quando nós estamos ceando, quando nós estamos comendo a mesa, como o Roserley pregou. A mesa é para os filhos comem a mesa. E a ceia é só uma expressão disso, do comer a mesa, né? Do sacrifício vivo que Jesus fez por cada um de nós. Amém? Então eu quero ler com vocês 1 Coríntios 11, 23. Diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Glória a Deus. Então o pessoal vai estar distribuindo para vocês. Vai estar distribuindo, né, a ceia. Você segure por um momento a ceia na sua mão, que nós vamos fazer um pouquinho diferente hoje. Aleluia, glória a Deus. As pessoas que não se batizaram ainda nas águas, pode se assentar, fique à vontade, tá? Isso nós cremos que é para aqueles que já são batizados nas águas, que já decidiram tomar essa decisão, né? Então você que é visitante ou que ainda não se batizou, fique à vontade, fique sentado. Vai chegar o seu momento, vai chegar a sua hora de estar ceando com o Senhor, de estar compartilhando esse momento com os irmãos em Cristo e com o Senhor. Aleluia. Aleluia. Todos receberam? Tudo certo? Aleluia. Então nesse momento, vocês já ouviram essa palavra, foi algo que Jesus fez com os seus discípulos, com aqueles que estavam mais próximos dele. E como o pastor pregou antes, né? A mesa é dos filhos. Nós estamos à mesa. Nós precisamos desfrutar desse momento, né? Com uma santa expectativa que esse ambiente é um ambiente de unção, um ambiente de milagre, um ambiente de cura. E quando nós estamos ceando, isso pode acontecer com cada um de nós. Vocês creem nisso? Amém? Glória a Deus. Então nós vamos fazer diferente hoje. Por um momento, cada um de vocês que receberam, nós vamos estar falando a Jesus. Nós vamos estar agradecendo a Jesus e falando aquilo que Ele fez por cada um de nós na cruz. O lugar que Ele nos tirou, o lugar que Ele nos resgatou, do buraco que Ele nos tirou. Nós vamos estar com a nossa boca confessando, nós vamos estar agradecendo, nós vamos estar louvando, nós vamos estar adorando ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele fez por cada um de nós. Cada um da sua maneira, do seu jeito vai fazer isso, como uma confissão. Vamos levantar um clamor aqui nesse lugar, né?
Que os anjos escutem a nossa voz lá, né, e falem, está acontecendo algo diferente naquele lugar. Pelo nosso clamor, reconhecendo que o Senhor, reconhecendo que Jesus é o nosso Senhor. E que nós somos filhos, filhos amados, sentados à mesa do Pai. Então durante esse louvor, nós vamos botar o louvor. E durante esse louvor, você vai falar com o Pai. Você vai falar e engrandecer o nome de Jesus. Comece a falar com seu Pai. Oh Espírito de Deus, Tu és lindo, Senhor. Da onde Tu me tirou, Jesus? Aonde Tu resgatou, Jesus? Eu sou grato a Ti. Eu Te louvo, Jesus. Eu Te louvo, Jesus, pelo preço pago, Jesus. Pelo preço pago, Jesus. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele. Um coração com fome da Sua presença, com sede da Sua presença. Desfrute desse momento de estar à mesa. De estar à mesa com... Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Obrigado, Jesus, por esse tempo, por tudo aquilo que Tu fez na minha vida, Jesus. Pelo alto preço pago, Senhor, naquela cruz, por cada gota de sangue, Jesus. Oh Espírito de Deus, pelo alto preço que Tu pagou por cada um de nós, pelo resgate, somos livres por causa de Ti. A liberdade, a salvação em Ti. Oh Jesus, obrigado, obrigado. Somos gratos a Ti. Louve o nome dEle, agradeça por aquilo que Ele fez na sua casa, na sua vida, na sua família. Os milagres que você já experimentou, as experiências que você já teve com Ele. Cada momento, cada momento, cada momento. Oh Espírito de Deus, há gratidão no nosso coração. Oh Jesus, obrigado. Aleluia.
Aleluia, Jesus. Oh, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu foi morrer no nosso lugar. Pelo preço pago, Jesus. Naquela cruz. Quando eu ainda era Teu inimigo, Jesus, não queria saber de Ti. Tu não olhou para minhas falhas, Tu não olhou para os pecados. Tu simplesmente me amou do jeito que eu era. Me chamou para casa, me deu uma nova história, me deu um novo lar, me deu uma nova identidade, me chamou de filho, trocou as minhas vestes, pegou as minhas vestes do pecado e me deu as tuas vestes de justiça. E hoje eu vivo a liberdade em Ti, como filho comendo à mesa, do melhor daquilo que o Pai tem para dar, para cada um de nós. No nome de Jesus, no nome de Jesus, coma do pão, beba do vinho, em nome de Jesus, com o coração grato, com o privilégio de poder cear nesse momento. Há pessoas que não vão ter a oportunidade de cear, por medo, por não conhecer, por não ter o privilégio que nós temos de estar aqui ceando nesse momento, com o coração grato por aquilo que Ele fez, por cada um de nós. Coma do pão, beba do cálice, com gratidão no seu coração, porque foi pago um alto preço por mim e por você, no nome de Jesus. Declare essa canção. A ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia! Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: obrigado por você ser meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Agradeça pela vida do seu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Somos família. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que nós tenhamos uma semana abençoada. Essa palavra vai continuar na nossa célula. Glória a Deus pela sua vida. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
É isso aí, pessoal. Se você quer saber tudo que está rolando aqui, dá o seu like aí ó, e se inscreva no canal e fique por dentro de tudo que acontece aqui com essa família. É isso aí.